A vida às vezes nos surpreende com reviravoltas inesperadas, especialmente quando achamos que temos tudo sob controle. Ethan Thompson nunca imaginou que voltar para casa após a faculdade o colocaria em uma situação tão complicada. Mas aqui estava ele, de volta à casa do pai, Dylan, e da madrasta Aurora. No início parecia uma boa ideia. O mercado de trabalho estava difícil, e ficar com eles enquanto procurava um emprego era financeiramente sensato. Aurora já era sua madrasta há 15 anos, e sempre tiveram uma boa relação. Apesar de seus 62 anos, ela se comportava com uma graça e energia que a faziam parecer muito mais jovem. Praticava yoga e nadava regularmente, e seus cabelos castanhos com mechas prateadas emolduravam seu rosto gentil de forma perfeita. Para Ethan, Aurora sempre foi mais uma amiga do que uma madrasta. As primeiras semanas em casa foram confortáveis e rotineiras. Dylan passava longas horas trabalhando em sua empresa de construção, enquanto Aurora gerenciava seu pequeno negócio online. Ethan, por sua vez, dedicava seus dias a enviar currículos e se preparar para entrevistas. Aquela manhã fatídica começou como qualquer outra. Ele tinha uma entrevista importante mais tarde e estava se preparando no banheiro. O vapor do chuveiro embaçou o espelho, e enquanto se barbeava com cuidado, ouviu uma batida suave na porta. "Posso entrar?" perguntou a voz de Aurora, que queria pegar rapidamente seus medicamentos no armário. Sem pensar duas vezes, Ethan respondeu: "Claro, pode entrar." Em sua casa sempre foram descontraídos em relação a essas coisas. Aurora entrou usando seu hobby de seda habitual e estendeu a mão para o armário acima da pia. O que aconteceu a seguir parecia se desenrolar em câmera lenta. Quando ela levantou a mão, o hobby ficou preso na maçaneta do armário, fazendo-a escorregar. O momento parecia ter parado no tempo. Seus olhares se encontraram no espelho embaçado, e ambos se deram conta da situação. Aurora rapidamente ajustou seu hobby, suas bochechas corando. "Desculpe, Ethan. Por favor, não conte ao seu pai", sussurrou ela antes de sair apressadamente. Aquele dia, Ethan não conseguiu se concentrar na entrevista. O incidente da manhã ficou martelando em sua mente, trazendo confusão e sentimentos que ele nunca havia esperado sentir por Aurora. Ela o evitou pelo resto do dia, e o jantar foi marcado por um silêncio desconfortável. Na manhã seguinte, Ethan encontrou um bilhete deslizado sob sua porta. A elegante caligrafia de Aurora pedia que eles conversassem a sós quando Dylan saísse para o trabalho. Seu coração disparou ao ler aquelas palavras. Sabendo que uma conversa poderia mudar tudo, eles se encontraram na cozinha assim que o pai saiu. Aurora estava sentada à mesa, as mãos envolvidas em uma xícara de café, seu olhar pensativo. O aroma do café fresco preenchia o ar, misturando-se com a luz suave da manhã que entrava pela janela. A atmosfera estava carregada de expectativa e nervosismo. "Ethan, precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem", começou Aurora, sua voz suave, mas firme. Ele assentiu, sentindo o peso das palavras que estavam por vir. A tensão entre eles era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Aurora respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto. Eu não queria que você visse aquilo. Foi um acidente, mas..." Ela hesitou, buscando as palavras certas. "Mas eu não posso ignorar o que isso significa para nós." Ethan sentiu seu coração acelerar. Ele nunca havia pensado em Aurora dessa maneira, mas agora, com a situação exposta, tudo parecia diferente. "Eu também não sei o que pensar, Aurora." "Foi inesperado", respondeu ele, sua voz um pouco mais baixa. Ela olhou para ele, seus olhos refletindo uma mistura de preocupação e esperança. "Precisamos ser honestos um com o outro. O que sentimos pode ser complicado, mas não podemos simplesmente ignorar isso." O silêncio se instalou entre eles, carregado de emoções não ditas. O café esfriava na mesa enquanto ambos ponderavam sobre as implicações da conversa. A conexão que havia se formado entre eles era nova e assustadora, mas também intrigante. "O que você sugere?" perguntou Ethan, quebrando o silêncio, sua curiosidade superando o medo. Aurora sorriu levemente, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. "Vamos dar um passo de cada vez. Podemos explorar isso juntos, se você estiver disposto." Ethan sentiu um alívio misturado com excitação.
A ideia de explorar essa nova dinâmica entre eles era assustadora, mas também cheia de possibilidades. Ele assentiu lentamente, um sorriso começando a se formar em seus lábios. Eu estou disposto, Aurora. Vamos descobrir isso juntos. A conversa continuou cheia de promessas e incertezas, enquanto o sol começava a brilhar mais intensamente do lado de fora, iluminando a cozinha e talvez, também os novos caminhos que se abriam diante deles. Aurora parecia mais vulnerável do que Ethan jamais a havia visto. Desde o incidente no banheiro, algo havia mudado entre eles. A voz dela tremia levemente enquanto ela admitia que aquele momento despertara sentimentos inesperados. Sentimentos que ela achava que já era tarde demais para ter. Ethan, por sua vez, sentiu-se abrindo-se, confessando que não conseguia parar de pensar naquilo. A tensão na sala era palpável, ambos cientes de que algo havia mudado entre eles. Aurora se inclinou sobre a mesa, sua mão tocando suavemente a de Ethan. Aquele simples contato enviou uma onda de eletricidade por todo o corpo dele. Antes que ele percebesse, estavam lado a lado, a luz da manhã filtrando pela janela da cozinha, iluminando o rosto de Aurora e destacando a incerteza e o desejo em seus olhos. O tempo parecia ter parado enquanto se aproximavam. Seus lábios se encontraram em um beijo suave e hesitante que durou apenas alguns segundos, mas que pareceu uma eternidade. Quando se afastaram, a realidade do que haviam feito os atingiu como um golpe. Aurora deu um passo para trás, cobrindo a boca com a mão. Isso é errado, sussurrou ela, mas seus olhos contavam uma história diferente. Eu sabia que deveria ter ido embora, mas algo me segurou, confessou Ethan, sentindo a confusão e a excitação misturadas dentro dele. Nos dias seguintes, a relação deles se tornou uma dança delicada de olhares furtivos e distâncias cuidadosas. Tentavam agir normalmente perto do pai de Ethan, mas a tensão subjacente era impossível de ignorar. Cada toque acidental, cada momento a sós, estava carregado de emoções não ditas. Ethan começou a inventar desculpas para ficar mais em casa, fingindo que estava ocupado com entrevistas de emprego, enquanto, na verdade, esperava por momentos a sós com Aurora. Ela parecia fazer o mesmo, encontrando razões para estar no mesmo cômodo que ele. O sentimento de culpa estava estampado em seu rosto, e sua habitual calma parecia ter se dissipado. Precisamos conversar sobre isso, disse Aurora, fechando a porta atrás de si. Ela se sentou ao lado de Ethan no pequeno sofá, perto o suficiente para que ele pudesse sentir o familiar perfume de lavanda que a envolvia, o mesmo que a confortara durante as desilusões da adolescência. Agora aquele aroma provocava algo muito diferente nele. Conversaram por horas sobre tudo e nada, sobre como aquilo se sentia errado e ao mesmo tempo tão certo. Discutiram a impossibilidade de sua situação, a linha tênue entre o que era aceitável e o que não era. O som de uma porta se fechando os trouxe de volta à realidade. O pai de Ethan havia voltado mais cedo do que o esperado, e eles se apressaram para se recompor, alisando as roupas e arrumando o cabelo, tentando parecer normais. Naquela noite, durante o jantar, a pressão do segredo que compartilhavam era esmagadora. O pai de Ethan falava sobre seu dia, completamente alheio ao que seu filho e sua nora haviam feito naquela tarde. Aurora mal tocou na comida, perdida em pensamentos. Após o jantar, deixou um bilhete no quarto de Ethan no jardim, marcado para meia-noite. Ele sabia que deveria ignorá-lo e pôr um fim àquilo antes que fosse longe demais. Mas não conseguia. A noite estava fria em São Paulo, mas a temperatura entre Ethan e Aurora estava em alta. Sentados juntos no pequeno quintal da casa, a proximidade deles era palpável. As coxas de Ethan roçavam nas de Aurora, e a tensão no ar era quase elétrica. Não consigo parar de pensar em você, Aurora, ele confessou, sua voz baixa e carregada de emoção. Eu sei que é errado, mas nunca me senti assim antes. Ela olhou para ele, seus olhos castanhos brilhando sob a luz da lua. A expressão dela era uma mistura de desejo e culpa, e isso só aumentava a intensidade do momento. Eu também sinto isso, respondeu Aurora, sua voz quase um sussurro. É como se houvesse algo entre nós, algo que não podemos ignorar. Com um impulso eles se inclinaram um para o outro e se beijaram. O beijo começou suave, mas rapidamente se transformou em algo mais intenso. As mãos de Aurora exploravam o peito de Ethan,
enquanto as deles seguiam a curva de sua cintura. O mundo ao redor deles desapareceu, e tudo o que importava era aquele momento. O latido de um cachorro ao longe os fez se separar abruptamente, a realidade invadindo o espaço que antes era só deles. Precisamos ter cuidado, disse Aurora, ajeitando a roupa com um ar de preocupação. Não podemos fazer isso aqui. Eu sei, respondeu Ethan, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Mas é tão difícil resistir. Eles concordaram em ser mais cautelosos, em encontrar momentos mais seguros para estarem juntos. Nos dias que se seguiram, a tensão entre eles se tornou uma tortura. Ver Aurora agir normalmente com seu pai, enquanto o segredo que compartilhavam queimava sob a superfície, era um desafio diário. Cada reunião familiar se tornava um exercício de autocontrole. Ethan começou a ter dificuldades para dormir, passando as noites acordado, pensando em Aurora no quarto ao lado. As paredes pareciam finas demais, e a casa pequena demais para conter a intensidade do que estava se formando entre eles. Em uma manhã, ele a encontrou sozinha na cozinha, preparando café. Aurora usava um hobby de seda que Ethan reconhecia bem, o mesmo que ela vestia na primeira manhã em que se viram. O ar estava carregado de lembranças e promessas não ditas. Sem trocar palavras, Aurora se moveu em direção a ele, se encaixando em seus braços. A sensação era familiar, mas ao mesmo tempo, carregava um novo peso. Eles sabiam que estavam brincando com fogo, e cada toque, cada momento roubado os aproximava da descoberta. A Aurora tentava manter as aparências, mas a cada encontro a tensão aumentava. Momentos simples como cruzar-se no corredor ou trocar olhares à mesa de jantar, se tornavam carregados de significado. O pai de Ethan notou que algo estava diferente, mas atribuiu isso ao estresse da busca por emprego, sem saber da verdadeira razão por trás das mudanças no comportamento de seu filho e de sua nora. À medida que os dias passavam, a conexão entre Ethan e Aurora se tornava mais forte. O que começou como uma atração física evoluiu para algo mais profundo e complicado. Eles compartilhavam pensamentos e sentimentos que nunca haviam revelado a ninguém. O sentimento de culpa persistia, mas era ofuscado pela intensidade do que sentiam um pelo outro. Cada dia os levava mais perto de um ponto sem retorno, uma decisão que mudaria tudo. Em uma manhã que começou como qualquer outra, o pai de Ethan saiu cedo para o trabalho. Ele encontrou Aurora na cozinha, novamente preparando café. A visão dela com um hobby de seda não era mais uma coincidência, era um sinal do que estava por vir. Os olhares deles se encontraram, e sem dizer uma palavra, caminharam um em direção ao outro, prontos para esquecer tudo ao seu redor. Aurora estava na cozinha, preparando café, como fazia todas as manhãs. O aroma do café fresco preenchia o ar, misturando-se com o cheiro suave de lavanda que ela usava. Quando Ethan entrou, seus olhares se encontraram, e o mundo ao redor deles pareceu desaparecer. Sem precisar de palavras, Aurora se aproximou, envolvendo-se em seus braços. A sensação era familiar, mas carregava um peso novo, uma intensidade que crescia a cada encontro. Aquele beijo foi diferente. Era desesperado, cheio de uma fome que se acumulava há semanas. Ethan a levantou suavemente sobre a bancada, posicionando-se entre suas pernas enquanto os lábios se encontravam. A robe de seda de Aurora se abriu, e não havia mais espaço para a vergonha ou a pressa de se cobrir. A pele dela era macia sob as mãos dele, e a respiração dela se tornava mais pesada, misturando-se à adrenalina do momento. O que estava acontecendo era inevitável, e por um instante, eles se perderam um no outro, esquecendo as consequências. O balcão da cozinha, onde Ethan havia tomado café da manhã por anos, se tornará o cenário de seu primeiro encontro verdadeiramente íntimo. Depois, ainda ofegantes, eles se abraçaram com força, a realidade começando a se infiltrar em seus pensamentos. O tic-tac do relógio na cozinha soava alto, lembrando-os de que o tempo não parava, mesmo que naquele momento tudo parecesse suspenso. Os dedos de Aurora desenhavam padrões no peito de Ethan enquanto eles tentavam recuperar o fôlego. Não podemos voltar atrás, sussurrou ela, sua voz uma mistura de satisfação e preocupação. A cada dia, eles encontravam maneiras criativas de se encontrar. Manhãs antes que o pai de Ethan acordasse, tardes em que ele estava no trabalho e momentos tranquilos no jardim ao entardecer.
Aurora parecia mais radiante a cada dia, e Ethan se via cada vez mais apaixonado pela conexão física que compartilhavam. Mas essa conexão evoluiu para algo mais emocional, mais complexo. O sentimento de culpa começou a corroer ambos. Cada vez que o pai de Ethan abraçava Aurora ou expressava seu orgulho por ele, era como se uma faca o atingisse. Eles estavam traindo a confiança dele de uma maneira que parecia insuportável. Em uma noite, enquanto estavam na sala de yoga de Aurora, ela começou a chorar. Não podemos continuar assim, disse ela, mas seus braços ainda estavam firmemente ao redor dele, como se não conseguisse se soltar. Ethan a segurou com força, respirando o aroma familiar de lavanda que a envolvia. Eu sei, respondeu ele, sentindo o peso das palavras. Estamos nos tornando dependentes um do outro nessa relação proibida que criamos. Na manhã seguinte, o pai de Ethan anunciou que faria uma viagem de negócios de uma semana. Aurora e Ethan evitaram se olhar, ambos cientes do que isso significava. Aquela semana se desenrolou como um sonho. Eles cozinhavam juntos, assistiam a filmes, se aconchegavam no sofá e passavam horas explorando a intimidade de seus corpos. Era como se o mundo lá fora não existisse. Mas a realidade sempre encontra uma maneira de interromper os sonhos mais perfeitos. No meio da semana, o pai de Ethan ligou, informando que voltaria para casa mais cedo do que o esperado. A notícia os deixou em pânico. Quando Ethan chegou em casa naquela noite, encontrou Aurora esperando por ele no jardim. Ela estava deslumbrante sob a luz do crepúsculo, mas havia uma tristeza em seus olhos que não estava ali antes. Precisamos conversar, disse ela, batendo ao seu lado no sofá. Ethan sentou-se com o coração pesado, sabendo que tudo havia começado com mentiras e segredos. Ethan e Aurora estavam sentados no sofá da sala de estar, a luz do pôr do sol filtrando-se pelas cortinas, criando um ambiente suave e melancólico. A tensão entre eles era palpável, como um fio prestes a se romper. Ethan olhou para Aurora, seus olhos refletindo uma mistura de dor e compreensão. Precisamos falar sobre isso, disse ele, a voz trêmula. Aurora sentiu, lágrimas começando a escorregar por suas bochechas. Seu pai não merece isso, e você merece uma chance de ter um relacionamento normal com alguém da sua idade. As palavras de Aurora cortaram Ethan como uma faca. Ele sabia que ela estava certa, mas a intensidade de seus sentimentos tornava tudo tão complicado. Eles ficaram em silêncio por um tempo, observando o sol se pôr no horizonte, como se estivessem assistindo a um funeral de algo que nunca teve a chance de viver. Eu preciso me mudar, disse Ethan finalmente, quebrando o silêncio. É a única solução sensata. Ficar aqui e ver você todos os dias, tentando ignorar o que sentimos um pelo outro, seria impossível. Aurora sentiu, as lágrimas agora escorrendo livremente. Eu acho que isso é o melhor. Ela se virou para ele, seus olhos brilhando com uma intensidade que o fez sentir um aperto no coração. Mas Ethan, eu quero que você saiba que o que aconteceu entre nós foi real. Não foi apenas atração física ou uma crise de meia-idade. Ele a abraçou uma última vez, sentindo o calor dela contra seu corpo. Eu sei, sussurrou em sua orelha, a doçura de seu toque misturada com a amargura da despedida. Era uma troca silenciosa de promessas não ditas, de arrependimentos e sonhos impossíveis que nunca poderiam se concretizar. Na manhã seguinte, Ethan se sentou à mesa de café da manhã com seu pai, o aroma do café fresco preenchendo o ar. Pai, eu encontrei um apartamento mais perto da cidade. Acho que seria bom para mim, mais oportunidades de trabalho, disse ele tentando manter a voz firme. Seu pai olhou surpreso, mas logo um sorriso de orgulho se formou em seu rosto. Isso é ótimo, filho. Estou feliz que você esteja tomando a iniciativa na sua carreira. Enquanto Ethan arrumava suas coisas, Aurora o ajudava, mas ambos mantinham uma distância cuidadosa. Cada toque acidental de suas mãos parecia carregado de eletricidade, e cada olhar furtivo que trocavam era um lembrete do que estavam prestes a perder. O dia da mudança foi caótico, com caixas empilhadas e a sensação de que tudo estava fora do lugar. Mas havia também uma sensação de libertação, uma transformação que estava prestes a acontecer. Meses se passaram desde então, e Ethan conseguiu um bom emprego e começou a sair com outras pessoas.
Ele tentava seguir em frente, mas às vezes, à noite, seus pensamentos vagavam para aquelas semanas com Aurora, para a intensidade da paixão que tiveram e que precisaram deixar para trás. Embora seu pai e Aurora ainda estivessem casados, Ethan e Aurora agora mantinham uma distância respeitosa quando ele os visitava. Seus segredos estavam enterrados no passado, mas às vezes, quando seus olhares se cruzavam à mesa de jantar, ele podia ver ali a sombra do que compartilharam. A memória daqueles dias e noites apaixonadas permanecia viva, uma lembrança amarga de um amor que nunca poderia ser. A vida tinha uma maneira de surpreendê-lo, mostrando que o amor não seguia sempre as regras que pensávamos que deveria. Às vezes, ele ardia intensamente e se apagava rapidamente. Ethan refletia sobre tudo isso, perguntando-se o que seus amigos pensariam de sua história. Era uma narrativa de um amor intenso e proibido, que desafiava as normas e deixava uma marca indelével em seus corações. E assim, enquanto a vida seguia seu curso, Ethan sabia que, embora o amor deles não tivesse um futuro, sempre haveria um eco do que foi, uma lembrança do que poderia ter sido, e uma lição sobre a complexidade da vida e do amor. Ethan e Aurora estavam sentados no sofá da sala de estar, um espaço que refletia a intimidade e a tensão do momento. As paredes eram adornadas com fotos de momentos felizes, mas agora pareciam apenas um lembrete do que estava prestes a se desfazer. O sol se punha, lançando uma luz dourada que filtrava pelas cortinas, criando sombras longas e suaves que dançavam pelo chão. O ambiente antes acolhedor, agora parecia pesado, como se o próprio ar estivesse carregado de melancolia. O cheiro do jantar que Aurora havia preparado ainda pairava no ar, mas a comida parecia ter perdido seu sabor diante da gravidade da conversa que se aproximava. A tensão entre eles era palpável, como um fio prestes a se romper. Ethan olhou para Aurora, seus olhos refletindo uma mistura de dor e compreensão. Ele podia ver a fragilidade em seu rosto, as lágrimas prestes a escorregar por suas bochechas. Precisamos falar sobre isso, disse ele, a voz trêmula, enquanto a luz do pôr do sol iluminava seu perfil, destacando a angústia que ele sentia. Aurora sentiu, e as palavras que saíram de sua boca cortaram Ethan como uma faca. Seu pai não merece isso, e você merece uma chance de ter um relacionamento normal com alguém da sua idade. Ele sabia que ela estava certa, mas a intensidade de seus sentimentos tornava tudo tão complicado. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções, enquanto ambos observavam o sol se pôr no horizonte, como se estivessem assistindo a um funeral de algo que nunca teve a chance de viver. Eu preciso me mudar, disse Ethan finalmente, quebrando o silêncio. É a única solução sensata. Ficar aqui e ver você todos os dias, tentando ignorar o que sentimos um pelo outro, seria impossível. Aurora sentiu, as lágrimas agora escorrendo livremente, e ele pôde ver a dor refletida em seus olhos. Eu acho que isso é o melhor, ela respondeu, sua voz quase um sussurro. Mas Ethan, eu quero que você saiba que o que aconteceu entre nós foi real. Não foi apenas atração física ou uma crise de meia-idade. Naquele momento, ele a abraçou uma última vez, sentindo o calor dela contra seu corpo. Eu sei, sussurrou em sua orelha, a doçura de seu toque misturada com a amargura da despedida. Era uma troca silenciosa de promessas não ditas, de arrependimentos e sonhos impossíveis que nunca poderiam se concretizar. O abraço parecia durar uma eternidade, como se quisessem congelar aquele instante, sabendo que seria a última vez que estariam tão próximos. Na manhã seguinte, Ethan se sentou à mesa de café da manhã com seu pai, o aroma do café fresco preenchendo o ar, contrastando com a tensão emocional da noite anterior. O som da chaleira fervendo e o tilintar das xícaras criavam uma rotina familiar, mas Ethan sentia que tudo estava mudando. Pai, eu encontrei um apartamento mais perto da cidade. Acho que seria bom para mim, mais oportunidades de trabalho, disse ele, tentando manter a voz firme, apesar do turbilhão de emoções dentro de si. Seu pai olhou surpreso, mas logo um sorriso de orgulho se formou em seu rosto. Isso é ótimo, filho. Estou feliz que você esteja tomando a iniciativa na sua carreira. As palavras de apoio do pai trouxeram um breve alívio, mas a sombra de Aurora ainda pairava em sua mente. Enquanto arrumava suas coisas, Aurora o ajudava, mas ambos mantinham uma distância cuidadosa.
Cada toque acidental de suas mãos parecia carregado de eletricidade, e cada olhar furtivo que trocavam era um lembrete do que estavam prestes a perder. O dia da mudança foi caótico, com caixas empilhadas e a sensação de que tudo estava fora do lugar. O barulho das coisas sendo arrastadas e o cheiro de papelão novo criavam um ambiente de desordem emocional. Mas havia também uma sensação de libertação, uma transformação que estava prestes a acontecer. Meses se passaram desde então, e Ethan conseguiu um bom emprego e começou a sair com outras pessoas. Ele tentava seguir em frente, mas às vezes, à noite, seus pensamentos vagavam para aquelas semanas com Aurora, para a intensidade da paixão que tiveram e que precisaram deixar para trás. Embora seu pai e Aurora ainda estivessem casados, Ethan e Aurora agora mantinham uma distância respeitosa quando ele os visitava. Seus segredos estavam enterrados no passado, mas às vezes, quando seus olhares se cruzavam à mesa de jantar, ele podia ver ali a sombra do que compartilharam. A memória daqueles dias e noites apaixonadas permanecia viva, uma lembrança amarga de um amor que nunca poderia ser. A vida tinha uma maneira de surpreendê-lo, mostrando que o amor não seguia sempre as regras que pensávamos que deveria. Às vezes, ele ardia intensamente e se apagava rapidamente. Ethan refletia sobre tudo isso, perguntando-se o que seus amigos pensariam de sua história. Era uma narrativa de um amor intenso e proibido, que desafiava as normas e deixava uma marca indelével em seus corações. E assim, enquanto a vida seguia seu curso, Ethan sabia que, embora o amor deles não tivesse um futuro, sempre haveria um eco do que foi, uma lembrança do que poderia ter sido,